Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é uma edição de Pedro e Cora, edição extraordinária para falar que o motorista sumiu. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dora, ao meu lado está minha querida amiga Cora Ronay. Cora, Waymo e Uber, as duas empresas mais empenhadas no negócio do carro autônomo, estão aprontando em Austin, no Texas. Estão. E o motorista, não vou dizer que sumiu, mas está sumindo. E a gente está começando a descobrir que tem pelo menos uma cidade em que as pessoas não estão querendo Uber com motorista. Vem. Conhecer a história da Silvia dá vontade de compartilhá-la com mais gente. Mas espera, quem é a Silvia? Uma menina atleta de apenas 11 anos que enfrentou a leucemia. O médico do seu estado de origem, Mato Grosso, indicou para o seu tratamento que ele fosse no Hospital Pequeno Príncipe. É o maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, em que 60% dos atendimentos são pelo SUS. A irmã foi a doadora. A medula pegou rápido e Silvia está voltando a correr. No Meio, a gente acredita que informação transforma vidas como a da Silvia. Saiba que você pode doar e ajudar com seu imposto de renda sem tirar R$1 do bolso. É o seguinte, se você tiver IR a pagar, o valor doado será subtraído da quantia a pagar. Caso tenha IR a restituir, o valor doado vai ser somado à sua próxima restituição. Contribua. É legal e é simples. Clica aqui no link na descrição desse vídeo ou então aponta a sua câmera para o QR Code que está na tela e veja o passo a passo. Essa aqui é uma história divertida que aponta para o futuro, Cora. Você lembra da Waymo? Você lembra da Waymo? Lembro da Waymo. A Waymo é a empresa de carro autônomo do Google. Ou seja, aquela empresa que faz carros que andam sem motorista. É divertido, você entra no carro, você senta e os pedais mexem por conta própria, o volante mexe por conta própria, eles são hidramáticos, né? Mas a alavanca ali de marcha, ela vai para frente, vai para trás, é muito divertida a experiência. Uma das principais rivais da Waymo era a Uber, que tem também uma companhia de carros autônomos. E a Waymo já processou a Uber por violação de direitos industrial, de tecnologia que eles diziam que era deles, que eles não tinham licenciado, enfim. Rivais se juntaram em Austin. Austin, para quem não conhece, é a estranhíssima capital do Texas. Não é a capital do Texas, é? Austin é a capital do Texas. Texas. É a capital, é isso mesmo, exatamente. Você sorriu porque você entendeu a brincadeira que eu estava fazendo, né? Austin tem esse slogan, né, que é Keep Austin Weird. O moto de Austin. Que é aquela coisa de... E Austin, de fato, é uma cidade esquisita, porque é um estado muito conservador, o Texas, e Austin é muito progressista. É uma cidade encantadora. Eu gosto o meu filho e os meus netos moraram lá até muito recentemente. Até mais ou menos a pandemia eles moraram lá. Mas agora tem carro autônomo em Austin. É num trecho do centro da cidade bastante delimitado. Um raio de 60 quilômetros, 30 e poucas milhas, né? Então você tem esse raio na parte mais urbana de Austin, em que a Uber está operando com carros Waymo. E faz parte do acordo porque esse negócio de carro autônomo tem uns truques, né? Se você está em São Francisco, por exemplo, quer andar de Waymo, você usa o aplicativo do Waymo.
Só que em Austin tudo vai estar no aplicativo da Uber. Então você abre e fecha a porta do carro, que ela tranca quando você entra, né? Mas você tem como abrir de dentro do carro. Se você precisa ligar para falar com alguém de suporte técnico porque o carro está se comportando de uma forma esquisita, você pode ligar do aplicativo. Todos esses controles estão ali no aplicativo para você se sentir mais seguro, né? E tem sempre aquela coisa, será que as pessoas vão se sentir confortáveis de entrar num carro que não tem ninguém, que elas estão sozinhas, que elas estão... será que o carro vai andar direitinho, não vai aprontar nenhuma, não vai bater? Mas eles estão fazendo primeiro com poucos carros, depois vão aumentar o carro. Tem questões que tem esse raio de 60 quilômetros, que não inclui nenhuma estrada, é só rua urbana. Então, para você poder chamar um Waymo, tem lá Uber Black, UberX e o Waymo. Você escolhe, não é uma coisa sorteada, não, você escolhe. E você tem que sair e chegar, quer dizer, o ponto de saída e o ponto de chegada tem que estar dentro daquele limite dos 60 quilômetros em que é seguro. O que relativamente muito pouco em Austin, né? Porque como em toda cidade americana, não as grandes cidades, sei lá, como Chicago ou Nova York, mas na maior parte das cidades são aquelas cidades com subúrbios e casas, quer dizer, todo mundo mora a quilômetros. E as pessoas pegam autoestrada o tempo todo, né? Não pegar autoestrada, para isso já dificulta você ir de casa. Não, é isso mesmo. Para o centro, mesmo. Então tem que pensar que isso é uma coisa como se fosse uma coisa que rodasse no centro aqui no Rio. É uma coisa ali, o Capitólio, os bares de rock, a Universidade do Texas em Austin, aquela ponte onde tem os morcegos maravilhosos. Aquela ponte que tem os morcegos que voam quando está anoitecendo. Olha, deixa eu fazer um parênteses para isso, porque é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Tem uma ponte em Austin que ficou com um defeito de construção. Eles construíram um nível e depois decidiram que era mais alto, ou ao contrário, construíram mais baixo. Enfim, teve um problema desse que deixou um buraco nessa buraco ponte. por extensão da ponte. E isso virou o lar de milhões e milhões e milhões de morcegos. E todo dia, ao amanhecer e ao anoitecer, os morcegos saem para caçar. Tem uma revoada. É a coisa mais bonita. E isso virou atração turística. Você tem gente com cadeirinha. Tem restaurantes ao redor que são abertos para você ficar lá para 6 horas da tarde e ver os morcegos. Tem barraquinha com professores de morcego. Assim, muito legal, é muito legal. Se você quiser saber mais sobre morcegos, se você tiver uma dúvida sobre morcego, você vai lá conversar com aqueles morcegologistas e eles vão te explicar tudo. E quando eles saem, é muito engraçado que você sente o bater das aves, você sente um pouco o vento vindo. É muito, né? É quente e é aquele ventozinho dos morcegos, um certo cheirinho deles também, mas... Não é muito. É sensacional, É uma nuvem que sai, né? É um troço... É muito bonito. E... Dá para ir de Waymo de lá, tá? Dá para sair da Universidade do Texas e ir para... Pronto, você não precisa mais nada. Dá para sair da UT e ir para a ponte, ver os morcegos. Agora, o que é interessante aí? Primeiras semanas funcionando, o pessoal da Uber está dizendo o seguinte, eles estão... É muito mais popular do que carro com motorista. Está muito difícil. Eles estão querendo botar mais carros porque está muitíssimo difícil. Está muitíssimo difícil você conseguir carro autônomo. As pessoas não querem andar com carro com motorista, elas querem andar com carro autônomo. E eu acho que eu preferiria andar no carro autônomo. Eu não tenho dúvida de que eu preferiria. Eu não tenho dúvida. Eu só andaria de Waymo. Porque eu tenho mais confiança na direção de um robô do que na direção de um ser humano. Sério. Ser humano pode ser muito barbeiro, num grau que um robô, se estiver bem afinado, jamais será. É verdade. O robô vai te botar em riscos diferentes que a gente ainda não conhece.
Mas você pegar um motorista bêbado, você pegar um cara que tem uma crise de fúria no trânsito, você pegar um cara que adormeceu e não está prestando atenção no trânsito, que vem em direção contrária. E de vez em quando, eu tenho boa experiência com Uber, tá? Mas de vez em quando a gente pega uns camaradas que estão irritados com o trânsito, que é compreensivelmente, aliás, hein? Porque... Cara, mas eu acho que tem que ter um temperamento específico. Você tem que ser uma pessoa mais calma para ser motorista. Não dá para ser hominho, não. E eu te confesso que tem poucas coisas. É que nem aquele Glauber Braga, aquele deputado pessoal do Rio, que ficou irritado com aquele menino do qual é o nome daquele movimento juvenil conservador? O MBL. O MBL. Que saiu, essa coisa de hominho que fica irritado e você chegou, minha mãe, eu vou bater em você, tipo, festa estranha com gente esquisita. E aí tem a turma que se vira e acha que, não, também, mas xingou isso, xingou aquilo outro, provocou, do tipo... Que tipo de gente acha que é razoável você ter uma reação de sair batendo nas pessoas? Que está com raiva, que está com... Isso jamais vai acontecer com o carro autônomo. Jamais vai acontecer com o carro autônomo. Agora, a Waymo está com o problema de que a Uber quer mais carro. Já fizeram um acordo com a Nissan, que a Nissan vai vender uns carros que eles têm que ser adaptados de fábrica, né? Eu me pergunto o que vai acontecer quando os motoristas de Uber, que estão nesse momento com muita justiça, começando a pedir pelo mundo algum tipo de direito trabalhista, algum tipo de seguro de saúde, algum tipo disso, quando eles descobrirem que o projeto é não haver motorista. A questão é a seguinte, é que cada vez você vai criando porções maiores da humanidade que não tem onde se colocar, né? Porque a automação chega em todo lugar. Quando o Trump diz que quer impor tarifas para as fábricas voltarem para os Estados Unidos, isso é uma estupidez, porque significa que ele não pisa numa fábrica há 1000 anos, porque o problema não é que as fábricas foram para a China. O problema é que as fábricas estão cada vez mais automatizadas. Nós vimos isso na nossa profissão. Quando a gente começou a trabalhar em jornal, você tinha uma quantidade de profissões que deixaram de existir. Né? Você tinha paginador, você tinha o cara que fazia os tipos, enfim, é uma loucura em todos os campos. Eu não peguei linotipo, né? Você pegou. Eu peguei linotipo ainda. Peguei um final da linotipo, mas peguei. Você tinha linotipista. E, aliás, era muito bonito. Ah, não, era lindo. Eu vi. Era muito bonito. Eu não peguei linotipista em jornal, mas eu peguei linotipista em jornal em excursão escolar, né? Ah, pois é. Eu peguei ao vivo, viu? Não, eu peguei ao vivo, eu vi. Mas, olha aqui, eu mas só não mesmo tinha idade para ser offset, os jornalista. caras que faziam aquela chapa, isso acabou. Acabou. É uma coisa tão... Eu não peguei Pestap, Cora. Ah, pois é. Que as pessoas nem sabem o que é, mas você, quando acabou o linotipo, você começou a fazer fotocomposição e imprimir em offset, não tinha impressora laser que imprimia a página pronta. Você tinha que recortar as colunas, colar na página, numa cartolina, né? Que eles colavam. Era uma cartolina leve, e você tinha essas tiras de texto que saíam e às vezes empastelava, né? Às vezes a pessoa não prestava muita atenção e, digamos, você tinha 3 colunas, aquele texto saía nesse tamanho aqui, você tinha que cortar no tamanho certo. Esses profissionais eram maravilhosos, trabalhavam com a faca alfa. Então, eles saíam colando do começo da matéria para o fim. Então, pega aqui, era uma cera que eles usavam para colar, uma cera quente. Então, você tirava aquela fita vinha com aquela cera, você punha aquilo no papel, chegava até o tamanho da diagramação que era feita à mão, os fios eram postos à mão, né? Todos esses fios que você tem hoje no jornal naquela época eram uma fitazinha pretinha que se colava. Aí você chegava no fim dessa primeira coluna, onde desce para cortar aquela frase, você cortava com a faquinha alfa.
Aí você ia para a segunda coluna, cortava. Era dificílimo, às vezes, acertar. E, às vezes, o cálculo não dava 100% certo e você tinha que abrir na faca aquele texto para conseguir fechar o bloco de texto. E os bons caras de pastap, esses caras conseguiam fazer isso na velocidade da luz, de fazer uma separação entre linhas nos blocos para você não perceber que aquilo ali não tinha sido muito bem calculado. O nome dessa folha em que essas colunas eram coladas para você depois fotografar, fazer o fotolito e mandar, o nome dessas coisas era pastap. Pastap. E a maior parte das pessoas não sabe que paste up, de copy Colar. and paste, o pastap, né? O termo copy and paste que está lá no computador vem desse negócio de fotocomposição, né? Mas olha, eu conheci alguns profissionais disso que eram extraordinários. Extraordinários. E eu sempre que usei faquinha olfa, eu consegui me cortar, me machucar, eu não consigo ter intimidade com aquilo. Mas os caras faziam, ajustavam. Tinham os caras melhores que outros, naturalmente. Mas e até o cheiro era bom, sabe? Eu me lembro desse cheiro da oficina, porque essa cera acabava tendo um cheirinho, né? Aquela impressão tinha um cheirinho. Eu não peguei pastap por muito pouco. Eu cheguei no dia que foi o primeiro eu trabalhei na TV Globo, menino. Aí o primeiro jornal no qual eu trabalhei foi o Dia, e o Dia tinha acabado de ir para... Tinha acabado de comprar os primeiros Macintoshes com impressora laser para fazer a composição do jornal. Foi aquele momento que o Dia ficou colorido. Sim, foi bonito, Tipo, tinha acabado de ir para nova tecnologia. E aí depois puseram um computador no meio da redação, que era o computador que tinha acesso à internet. E eu, evidentemente, era o menino que sabia usar a internet. Você era o garoto que usava a internet. Olha... Isso foi um tempo muito curioso, né? E eu adorava ir para a oficina. Eu ia bastante, porque em Brasília, eu inventei um segundo caderno para o Correio Brasiliense, em que eu, às vezes, ia para lá montar eu mesma, escrever na página, não sei mais o quê. E eu adorava ver aquilo, adorava mudar as coisas depois que estavam prontas. Às vezes você chegava, não estava bom, você trocava tudo. Eles odiavam, detestavam que a gente fosse. Mas você fazia um amigo ou dois lá dentro e aí eles já não se chateavam tanto. Porque, imagina, o cara está lá trabalhando voado, como sempre foi trabalho de redação, e vem essa chata dessa garota querendo saber o que é e fazer as coisas que eu, evidentemente, eu não sabia. Aquilo ali é uma técnica muito específica, né? Claro. Mas eu te confesso que eu fico observando, voltando para os carros autônomos, eu fico observando, é claro, e um pouco preocupado com essa coisa do desemprego, essa coisa dos novos trabalhos. Mas, por outro lado, Cora, eu vou ser muito franco com você, eu estou doido para ver carro autônomo aqui no Brasil. Eu também. Estou doido para usar recorrentemente. Porque quando a gente depende de Uber e de táxi, como eu e você, a gente passa por poucas e boas. Por melhores que sejam os profissionais. E, aliás, eles têm melhorado muito também, a gente tem que reconhecer isso. Eu acho que até a concorrência melhorou muito os táxis Não, com toda certeza. E os Ubers, mas, olha, esse monte de moto, você pensa... O motorista quase atropela uma moto, ele não vê, não há hipótese do carro autônomo não ver. É verdade. Sabe? Ele não tem ponto cego, né? Exatamente. Então tem uma série de funções de segurança que você pode confiar mais no robô do que no... Como você tem automatização na indústria, nas fábricas, olha, eu quando estive na Embraer tinha uma sala inteiramente vazia, gigantesca, onde estava sendo montada uma asa, pedaços de uma asa, e tinha um desses braços robóticos pondo rebites. Você não faz ideia como era lindo, porque a distância era igual, tudo.
uma perfeição que você dificilmente O ser humano não consegue. tem com o ser humano. Ou talvez tenha com o ser humano na China, porque eles têm aquela fama de serem meticulosos. Porque Mas eles são taoístas, né? não é o normal, né? Pois é. Eu andaria assim. Eu total. A gente se vê na terça, né? A gente se vê na terça. Então até a terça-feira. Nós estamos vivendo numa época em que até o jornalismo está muito fortemente ideologizado, sobretudo no meio digital. Não é à toa que a gente é atacado pelos dois lados, né? Nós não jogamos em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferente, mesmo que as pessoas tenham congelado na polarização. A gente fala de tudo que ajuda a gente a entender um pouco mais o Brasil e o mundo.